Olá, seja bem-vindo ao canal Cozinha Açoriana. Apresentamos hoje mais um programa de À Volta da Mesa, em que vamos conversar com Francisco Maduro Dias, grão-mestre da confraria do Vinho Verdeiro dos Biscoitos. Vamos conhecer um pouco mais da atividade da confraria do Vinho Verdeiro dos Biscoitos. A produção de verdelho da freguesia dos Biscoitos, na Ilha Terceira, ao longo dos tempos e as dificuldades que os produtores enfrentam, são aspectos que vamos abordar com Francisco Maduro Dias, bem como a ligação do enoturismo com a gastronomia. Dr. Francisco Maduro Dias, é uma honra para nós poder falar consigo sobre o vinho verdeiro dos biscoitos e a ligação do enoturismo com a gastronomia. Como surgiu a confraria de vinho verdeiro dos biscoitos e qual tem sido a sua atividade ao longo destes tempos? A confraria de vinho verdeiro dos biscoitos nasceu em 10 de março de 1993 e nasceu numa altura em que se falava do verdelho e do vinho dos biscoitos como uma coisa cada vez mais restos e memórias e cada vez menos realidade. Surgiu pela mão de alguns, e eu não posso deixar de salientar, a família Brum, porque efetivamente foi na Casa Agrícola Brum que a confraria teve a sua primeira sede. E desde essa altura o trabalho tem sido desenvolver o verdelho, desenvolver o gosto pela vinha e pelo vinho nos biscoitos e voltar a colocar o vinho na mesa, porque no fundo é isso. Só que as pessoas habituaram-se cada vez mais a ir aos supermercados e habituaram-se cada vez menos a perceber o que é que está por trás de uma garrafa de vinho quando ela está na mão. E o nosso trabalho tem sido esse. Nós somos uma associação de gente que gosta de vinho, que bebe vinho, que produz. Alguns produzem, outros conversam, outros falam, outros poetam, outros pintam. Graças a Deus isto é uma associação polifacetada. E isso permite que, de facto, nós olhemos para o vinho de muitas maneiras diferentes. Mas, na realidade, sem verdelho não haveria confraria e a confraria existe para que o verdelho exista. Qual o contexto histórico da produção de vinho verdeiro nos biscoitos ao longo dos tempos? O contexto histórico não é diferente das outras ilhas. Eu penso que, aliás, há dois contextos. Produzir vinho ou produzir alguma coisa parecida com o vinho permita depois produzir aguardente, porque era isso que realmente interessava para os marinheiros e para a exportação. Há referências históricas de exportação de aguardente desde o século XVII, XVIII sobretudo. Há gente, até comerciantes de Angra, que pedem autorização ao rei para poderem mandar navios ao Brasil para mandar aguardente. E a aguardente fazia parte do cotidiano dos marinheiros. Aquele martelinho de aguardente que ainda hoje a gente às vezes vê as pessoas beberem de manhã no mata-bicho. O martelinho de aguardente, curiosamente, é um copinho que tem uma certa dimensão, mas que atravessa daqui até à Holanda, até aos navios, até aos bares mais estranhos. É incrível como é que aquela medidazinha é uma medidazinha mesmo, quase sempre igual. Mas isso é o contexto histórico global. Qualquer ilha produzia vinho, qualquer ilha produzia uma coisa parecida com vinho, e isso quase tudo acabava em aguardente. Depois, há um segundo contexto, que é o apreciar cada vez mais o vinho enquanto vinho. Sejamos claros, o vinho verdelho, o vinho dos biscoitos, não é dos mais bem referenciados pelos documentos. Falam muito do Casteletes de São Jorge, que infelizmente neste momento não existe. Penso que tem a ver sobretudo com uma questão que é o clima e o espaço, o terroir, como os franceses costumam dizer, ou as condições edafoclimáticas, como os indivíduos da área também costumam referir. Depois há o vinho do Pico, que foram encontradas garrafas em alguns lugares e, portanto, ficou famoso como o vinho dos Quesares. E aqui nos biscoitos também há referências a vinho dos biscoitos em alguma documentação. Mas digamos que essas duas são as bases. Há uma que eu quase que diria que é mais fundamental, que é: quem chega aos Açores é uma população ibérica e de origem mediterrânica na sua cultura. E a nossa cultura precisava de pão, precisava de carne, precisava de peixe, porque eram católicos e, portanto, tinha todas as sextas-feiras e o Advento e a Quaresma eram só comer peixe. E precisava de vinho. Eu costumo dizer por brincadeira que nunca vi um padre consagrar em cerveja. E, portanto, tinha que haver vinho. Bom, mau, mais ou menos, um vinho, mas tinha que haver vinho.
E também, desde a tradição clássica greco-latina, o vinho faz parte da nossa herança cultural. Portanto, as terras de vinho e as terras de pão. Os biscoitos eram uma das várias terras de vinho da Ilha Terceira, aquela que se consolidou mais e que vai dar no século XIX um grande salto. A produção de vinho verdadeiro dos biscoitos tem passado por diversas dificuldades que impedem que seja possível disponibilizar maiores quantidades do produto no mercado, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Ilha do Pico, em que o setor vitivinícola tem crescido mesmo com as diversidades provocadas pelo clima e alguns problemas fitossanitários. É correto dizer que não existem condições para um crescimento significativo da produção de verdadeiros biscoitos? Essa é uma pergunta que mereceria respostas técnicas de vários sectores. A sensação que nós temos na confraria, se eu posso dizer assim, é que não será correto, embora, evidentemente, o território dos biscoitos seja menor que o território que existe no Pico. O que há é uma coisa que ainda há dias eu conversava com uma pessoa amiga, o que há é uma coisa que é uma espécie de concorrência entre o ser humano e a vinha. Os lugares onde se pode plantar vinha nos Açores, e não é só cá, aí há dias eu falava exatamente com essa pessoa e nós estávamos a falar sobre Carcavelos e Colares e aquelas zonas de Sintra que estão a sofrer uma pressão urbanística brutal. E a questão é essa, é que isto é um sítio confortável, é um sítio quentinho, é um sítio morno, é um sítio ao pé do mar, é um sítio solarengo, é um sítio seco, é um sítio bom, agradável. E, portanto, é bom para a vinha, é bom para o resultado, que será o vinho que se produz a partir das uvas, mas também é muito bom para os seres humanos quando, sobretudo, se querem divertir e descansar durante o verão. E isso fez com que não só esta zona, como outras zonas noutros lugares de todo o território português e nos Açores também, acabasse por ser uma concorrência. Por outro lado, há muitos imigrantes que têm... Eles nem sabem que têm, e as terras já nem conhecem a cara nem a cor dos donos. Já foi da outra geração, 2 gerações antes, alguém possuía aqui uns bocadinhos de terra. Essas pessoas emigraram para os Estados Unidos, emigraram para o Canadá, sabem vagamente que têm uma terra nos biscoitos e pronto, também não vêm para cá. Resultado, para resumir, a questão é esta. Nos biscoitos, pelo menos neste momento, cerca de metade para mais e não para menos do território, não está a ser cultivado como podia para dar origem a vinho de qualidade. Quando nós dizemos vinho de qualidade, pode ser vinho de mesa ou pode ser vinho fortificado, como existe pelo menos um a ser produzido aqui, que é o Chico Maria. Não é... Às vezes há pessoas que põem esse problema, se seria bom voltar a olhar apenas para esse vinho fortificado, se seria bom voltar a olhar mais para o vinho de mesa. E são outras questões. Economicamente é possível, o que é preciso é que as pessoas voltem a gostar desse vinho. Eu posso acrescentar uma resposta rápida também. Neste momento os turistas estão a pedir verdelho na Ilha Terceira e pedem o verdelho dos biscoitos. Eu tenho muito orgulho em dizer que uma parte desse trabalho, dessa vontade, resulta da insistência da confraria relativamente ao verdelho. Porque também é importante dizer que muito do vinho que é feito no Pico é diferente do verdelho que nós insistimos em ter aqui nos biscoitos na Terceira. Será legítimo considerar que o vinho verdelho será um produto para nicho de mercado? Não? Sempre devido às características, nós estamos a falar de uma monocasta, devido às quantidades. Quando a gente fala com alguém lá fora do continente, as pessoas perguntam quantos milhares de garrafas, quantas dezenas de milhares de garrafas. E aqui, às vezes, a gente tem 800, 1300, a adega cooperativa é aquela que consegue esticar-se às vezes acima das 10.000, mas é às vezes, outras vezes não chega às 10.000 e, portanto, nós estamos sempre a trabalhar por baixo. Mas essa questão do monocasta, se me permite, é uma coisa que é importante dizer. O monocasta, e eu aprendi isso, que a minha área não é de viticultura,
Um monocasta é um vinho com características específicas. Quer dizer que quando a gente pensa na comida, ou quando a gente pensa nos momentos de o beber e na temperatura, temos que olhar para aquele monocasta. O que tem acontecido no Pico é que tem feito, e é uma opção, fizeram uma opção sobretudo por vinhos que têm verdelho, mas também têm arinto e também têm crantez. Ora, o arinto é mais, eu não vou dizer adocicado, mas podemos ficar com essa palavra. Enquanto que o verdelho tem maior acidez e maior salinidade. O que quer dizer que o verdelho é tendencialmente mais seco, mais áspero, é preciso tomar cuidado com o que se come com o verdelho. Enquanto que o arinto consegue adocicar. Como as pessoas que vêm do continente, que vêm da Europa, que vêm da América, vêm com a boca habituada a um vinho mais leve, ainda para mais um vinho branco, ficam à espera de um vinho branco. E sai-lhes assim uma coisa forte e ou estão à espera, ou a gente explicou, ou a gente arranjou a comida adequada para esse vinho, ou então arrepiam-se. Portanto, eu diria que aqui nos biscoitos há mais uma opção pela história do lugar e pelo produto do lugar, e explicamos o que é que as pessoas estão a provar, e é um vinho de nicho. Enquanto que no Pico a produção tem sido mais orientada para o gosto da pessoa que é à mesa do restaurante quer um vinho. E na sequência do que nos está a dizer, chegamos à questão do enoturismo. De que forma é que se pode estruturar um produto de oferta nessa área, tendo em conta não só os biscoitos, mas que também se produz vinho, embora em reduzíssima escala, em outras partes da ilha? O enoturismo é, como a palavra diz, um turismo à volta do vinho. Nós, na confraria, desenvolvemos um roteiro que permite olhar em volta da ilha, tendo o vinho, a uva, os cachos de uvas, por companhia. Nós podemos encontrar azulejos, podemos encontrar frescos, podemos encontrar talha dourada, podemos encontrar corraletas, e há corraletas aqui na Caldeira das Lajes, na Serreta, e há paradões de vinha, por exemplo, na Zona Sul, na zona do Pesqueiro e do Alto São Mateus. O enoturismo é passear pelo território tendo por companhia o vinho. Evidentemente que se não há vinho não há enoturismo. Nós o que temos procurado fazer é chamar a atenção de que tem que haver vinho e de explicar às pessoas os contextos em que isso pode ser colocado na mesa ou pode ser colocado como tema de conversa. Não é uma coisa que a gente trabalhe especificamente para um lado, porque a confraria o que faz é disponibilizar conteúdos, conversar com pessoas, mas no fundo o que nós chamamos em termos de apoio ao enoturismo é isso. São jornalistas, são pessoas, são visitantes, são grupos, e é sistematicamente fazer uma coisa que eu penso que é muito importante e que tem sido uma tarefa aqui da confraria. Isto não é uma questão de turismo. Isto é uma questão de quem está a gostar e quem vem também gostar. Fazer um produto apenas para quem visita torna estrangeiro quem mora. Fazer um produto para quem mora, o estrangeiro que já é estrangeiro, quando chega cá, sente-se fora. Nós temos é que arranjar produtos inclusivos e o vinho já é de si um produto inclusivo, ou pelo menos facilita a inclusão, e o que nós fazemos é tentar encontrar circunstâncias variedíssimas, porque a ilha de facto pode ser visitada durante 2, 3 dias, tendo o vinho e as uvas como companhia, porque nós passeamos, encontramos mais de 30 sítios na ilha que podem ser associáveis de alguma forma ao vinho, às uvas, à escultura, à arte, à religião, o que se quer. Portanto, o que é certo é que havendo um roteiro já disponível, há trabalho a fazer nessa área. Sim, há trabalho a fazer. Claramente, nós encontramos paisagem cultural, paisagem natural, referências históricas e sítios no território da ilha que permitem 2, 3 dias a passear pela Ilha Terceira. Agora, onde é que se prova o vinho? Qual é o vinho que se prova e em que condições? Isso é que precisa ser trabalhado. E provavelmente é por aí que nós vamos. Mas nós disponibilizamos conteúdos. Nós não somos uma agência turística. O que nós fazemos é, gostamos de vinho,
gostamos que os outros gostem e, portanto, quanto mais a gente conseguir juntar gente, melhor. O que é preciso fazer? É transformar rapidamente o raciocínio que as pessoas costumam ter de que qual é o vinho que acompanha a comida em qual é a comida que acompanha o vinho. E isso é que tem que ser o toque. O verdadeiro é algo que precisa, efetivamente, de ser trabalhado, mas é muito trabalhado ao nível da cozinha. É fácil imaginar isso. Quando a gente resolve jantar ou resolve ter uma refeição, nós na cozinha podemos naquele dia alterar o tempero, acrescentar mais ou tirar mais qualquer coisa. Quem gosta de culinária sabe isso, as coisas nunca saem iguais, porque naquele dia puxou-se mais para um lado, mais para o outro. O que está dentro da garrafa não, o que está dentro da garrafa já foi feito, está fechado, selado. Portanto, aquele vinho não é alterável, o que é alterável é o sabor. E eu conto sempre uma história que já me aconteceu, já alguém, quem me ouvir vai dizer que eu já disse isto 20 vezes. Eu estava um dia num jantar de referência nosso da confraria e estava-me a saber muito bem um vinho. E eu resolvi ficar naquele vinho e não trocar, mas mudei da carne para a sobremesa. E a sobremesa tinha chantilly, chocolate e várias coisas. E de repente eu fiquei com um sabor de sabão azul e branco na boca. E peguei no copo a pensar, mas o que é que está aqui no copo? Lavaram mal? Mas o copo eu nem sequer o tinha trocado. O que é que tinha acontecido? Simplesmente porque eu tinha passado de carne assada para chantilly. Alterou completamente o paladar e de repente o vinho passou-me a saber outra coisa completamente diferente. Ora, é importante que quem serve vinho, é importante que nos restaurantes, é importante que mesmo nós, quando compramos um vinho para uma pessoa amiga, tenhamos essa consciência. E sendo um monocasta, portanto com características muito definidas, é muito importante que se escolha o que é que se come, porque a gente não vai poder mudar o vinho. Vai ter que mudar o que é que pôs no prato. Terminamos mais um programa de À Volta da Mesa, em que tivemos a honra de ter como convidado Francisco Maduro Dias. Pode seguir a nossa atividade no nosso site cozinhaçoriana.pt ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube e ainda no meu canal. Prometemos voltar com outro convidado para mais uma conversa à volta da mesa. Até breve.